Olhe que coisa horrível! Jesus está morrendo. Ele foi pregado numa estaca. Os pregos atravessam-lhe as mãos e os pés. Por que alguém ia fazer isso com Jesus? Aconteceu porque alguns odiavam Jesus. Sabe quem foram? Um deles foi o anjo mau, Satanás, o diabo. Foi ele quem conseguiu fazer Adão e Eva desobedecer a Jeová. E foi Satanás quem fez os inimigos de Jesus cometer esse crime horrível. Mesmo já antes de pregarem Jesus na estaca, seus inimigos fizeram coisas ruins a ele. Lembra-se de como foram ao jardim de Getsêmani e o levaram embora? Quem foram esses inimigos? Sim, foram os chefes religiosos. Vejamos o que aconteceu então. Quando Jesus foi levado pelos chefes religiosos, os apóstolos fugiram. Eles deixaram Jesus sozinho com os seus inimigos porque ficaram com medo. Mas os apóstolos Pedro e João não foram longe. Foram atrás de Jesus para ver o que ia acontecer. Os sacerdotes levaram Jesus ao ancião Anás, que antes tinha sido sumo sacerdote. A multidão não ficou muito tempo ali. Levaram Jesus à casa de Caifás, que então era sumo sacerdote. Muitos chefes religiosos ajuntaram-se na casa dele. Na casa de Caifás, fizeram um julgamento. Levaram gente para contar mentiras sobre Jesus. Todos os chefes religiosos disseram: Jesus deve ser morto. Cuspiram-lhe no rosto e deram socos nele. Enquanto isso, Pedro estava lá fora no pátio. Era uma noite fria, e as pessoas fizeram uma fogueira. Enquanto se aqueciam na fogueira, uma serva olhou para Pedro e disse: Este homem também estava com Jesus. Não, eu não estava, respondeu Pedro. 3 vezes alguém disse a Pedro que ele andou com Jesus. Mas, cada vez, Pedro disse que não era verdade. Na 3ª vez, Jesus virou-se e olhou para ele. Pedro lamentou ter falado mentiras e saiu chorando. Quando saiu o sol, na sexta-feira de manhã, os sacerdotes levaram Jesus ao seu grande lugar de reunião, a sala do Sinédrio. Conversaram ali sobre o que deviam fazer com ele. Levarão-no a Pôncio Pilatos, governante do distrito da Judeia. Este homem é mau, os sacerdotes disseram a Pilatos. Deve ser morto. Depois de fazer perguntas a Jesus, Pilatos disse: Não vejo nada de mal que ele tenha feito. Então, Pilatos mandou Jesus a Herodes Antipas. Herodes era governante da Galileia, mas estava em Jerusalém. Herodes também não viu nada de mal em Jesus e o mandou de volta a Pilatos. Pilatos quis soltar Jesus. Mas os inimigos de Jesus preferiram que soltasse outro preso em lugar dele, o assaltante Barrabás. Já era então meio-dia, e Pilatos levou Jesus para fora. Disse ao povo: Olhem! Seu rei! Mas os principais sacerdotes gritaram: Leve-o embora! Mate-o! Assim, Pilatos soltou Barrabás, e eles levaram Jesus para matá-lo. No começo da tarde de sexta-feira, Jesus foi pregado na estaca. Não pode vê-los no desenho, mas em cada lado de Jesus havia um criminoso, também numa estaca para morrer. Pouco antes de Jesus morrer, um dos criminosos disse-lhe: Lembre-se de mim quando entrar no seu reino. E Jesus respondeu: Prometo a você, que estará comigo no paraíso. Não é maravilhosa essa promessa? Sabe de que paraíso Jesus estava falando? Onde ficava o paraíso que Deus fez no começo? Sim, na terra. E quando Jesus fosse rei no céu, traria este homem de volta à vida, para estar no novo paraíso na terra.